Quero vos convidar a abrir suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 3, e vamos ler o versículo 12. Mantenha a Bíblia aberta e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, fale o Espírito e não o homem. Atue o Espírito Santo e não o homem. Use, Senhor, nossas vidas para a honra e glória do Teu nome. Usa, Senhor, Tua igreja para terminar essa obra e estar logo na eternidade contigo. Clamamos em nome de Jesus. Amém. 1 Pedro capítulo 3, versículo 12 diz: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. São palavras de Pedro. E certamente quando ele escreveu isso, lembrou um pouquinho da história ou das histórias vividas durante o transcurso de sua vida como pastor de ovelhas, pastor da igreja primitiva. E você volta os olhos e vê exatamente isso, e de maneira especial em Atos capítulo 12, vos convido a abrir suas Bíblias, em Atos capítulo 12, a história é uma história linda. Desde menino sempre ouvi contar essa história, e me chamava muita atenção alguns detalhes, e eu quero mostrar para vocês 3 pontos, gostaria de compartilhar com vocês 3 pontos que marcaram minha vida desde garoto, e marcam profundamente agora. E agora, para a minha igreja na América do Sul, para a minha igreja central de Curitiba, quero desafiá-los a viver esta vida que está na vida de Pedro. Atos capítulo 12, qual é a história? Pedro foi preso, Herodes era quem dominava aquele setor e estava querendo em realidade agradar um pouquinho de popularidade, ele queria com os judeus, e ele então prendeu a Tiago, e diz a Bíblia aqui no versículo 2, que ele fez passar a Tiago ao fio da espada, o irmão de João. E como os judeus se sentiram felizes por isso, porque eles estavam se sentindo afetados com o que era a igreja cristã primitiva, os seguidores de Jesus Cristo, ele também prendeu a Pedro, e era, diz o verso 3 e 4, que era dia dos pães asmos, e o verso 4 diz que ele estava esperando terminar aquele período de festas, que era uma festa forte dos judeus, a Páscoa, e então para levar a Pedro para matá-lo também. Pedro estava preso há 6 dias, na prisão, numa situação bastante complicada. Estava preso com algemas e uma corrente que segurava ele e o soldado do lado, e ele e o braço esquerdo e o soldado do outro lado. Nas portas dos portões tinham 2 soldados, nos portões seguintes 2 soldados. Aqui diz que tinha 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para guardá-lo. Mas quem é esse homem que tem que ser guardado em uma situação tão vexatória, tão grande, tão tremenda assim, em um lugar tão seguro? Acontece que esse homem, lá em Atos, começo de Atos, também havia sido preso e também havia saído da prisão. Ele diz: esse homem é perigoso, nós temos que prendê-lo bem. Quando as dificuldades são grandes, são maiores ainda as oportunidades do milagre de Deus. Entende? Olhando para a sua vida e olhando as situações que vive nesse momento, pode olhar assim: eu não consigo encontrar uma saída. Entenda que para grandes desafios e crises, há milagres extraordinários operados por Deus. Pode ter essa segurança. E assim foi, porque era a oportunidade dele, Deus estava colocando esta oportunidade. Pedro estava preso, no dia seguinte ele passaria pela morte. O que faria você se você soubesse que amanhã seria o seu dia de morrer? Ficaria feliz? Acho que não. Acho que nenhum de vocês ficaria feliz. Sabe o que aconteceu com Pedro? A Bíblia diz que ele fazia o quê? Aquela noite, dormia tranquilamente,
Diz o verso 6, Pedro dormia. Que interessante. Não era o sono do pecador, não era o sono da culpa, era o sono da tranquilidade e da certeza que Deus estava dirigindo sua vida. Era possível que Pedro tivesse o Salmo 4, versículo 8, como parte de sua vida bem clara: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Também Isaías 41, verso 10, onde Deus diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Dormia o sono dos justos, tranquilo, confiando que Deus estava na liderança do seu viver. E enquanto estava ali, diz o verso 7, aconteceu algo. O que aconteceu? O anjo do Senhor veio à sua cela, iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Estava dormindo tranquilamente e teve que tocar nele. No momento em que disse: levanta-te depressa, aquelas correntes se soltaram e ele se levantou. Veja, queridos, o anjo do Senhor. Primeira lição, primeiro destaque que queria dar nessa história. Acima de qualquer coisa, em qualquer situação, de problemas, de dificuldades, de crises, de alegria e vitórias, acima de tudo está Deus sobre todas as coisas. Amém? Deus sobre todas as coisas. É por isso que Mateus 6,33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e que mais? E a sua justiça. O que vai acontecer? Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É claro, é Deus sobre todas as coisas, na alegria, na dificuldade, na conquista, na vitória, no problema, na dor, na crise. Deus acima de tudo. Herodes achava que estava com a faca e o queijo na mão, estava com Pedro no lugar mais seguro que podia ter, e achava que podia dominar, quando a história da igreja é dominada muitas vezes, e nós como seres humanos olhamos e não vemos uma luz no fim do túnel, não vemos uma solução. Deus sim tem a solução. Deus ainda continua, está no comando da história e na vida de nossa igreja. Quando a gente ouve críticos tocando na igreja, tem que se lembrar que a igreja é a menina dos olhos de Deus. Na menina dos olhos de Deus não se toca, porque Deus continua no comando, e você não vai conseguir tocar na menina dos olhos de Deus. No lugar mais seguro que podia haver, Deus foi e enviou o seu anjo, e o anjo veio, chamou, tocou nele: rápido, depressa, sai. E qual foi a primeira atitude de Pedro quando estava ali? Veja lá, quando ele despertou, disse-lhe o anjo, versículo 8: cinge-te as calças, as sandálias. E ele assim o fez, e disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Como é que uma pessoa pode colocar as sandálias? Em pé? Como que ele faz para colocar as sandálias? Que posição é esta? Senão a posição de humildade diante de Deus, reconhecendo que ele estava no comando. Colocou as sandálias, colocou a capa, ia encontrar frio lá fora, colocou a capa. É interessante ver esses detalhes, como Deus se preocupa com você nas mínimas coisas. A gente acha que Deus, eu não vou falar isso para Deus não, Ele tem tanta coisa para se preocupar, vai ficar preocupado com essa mínima coisa minha. Deus sabe que as grandes vitórias são alcançadas nos mínimos detalhes, nas pequenas decisões é que conseguimos as grandes vitórias. Aí está, claramente, Deus no comando dessa vida. É nossa primeira lição, a soberania de Deus. Só Deus pode fazer o extraordinário, só que Ele só pode fazer o extraordinário quando nós nos dispomos a fazer o comum, o ordinário, para que Deus possa atuar verdadeiramente. E os anjos estão atuando.
Deus segue no trono, do seu trono, com todas as coisas neste mundo debaixo do seu controle. Não sempre entendemos seus caminhos, porque Deus é um Deus de surpresa, Ele gosta de surpreender-nos. Nem sempre a gente entende os caminhos. Como é que a gente pode entender, por exemplo, que Tiago foi morto ao fio da espada e Pedro seria liberto? Nós não conseguimos entender. A eternidade será a oportunidade para entendermos, mas a realidade é que Deus está no controle, dirigindo tudo e fazendo a sua vida. Agora, uma coisa mais, um detalhe interessante mais, que nós vemos aqui nessa história: há uma atuação de Deus, a Trindade, aqui nessa vida. Aqui nós vemos Deus Pai no controle de todo o universo, Deus Filho, Jesus Cristo, como o sentido da vida de Pedro, e o sentido da vida da igreja, o sentido da vida dos apóstolos, o sentido da vida dos diáconos. Aqui nós vemos Jesus Cristo e também vemos o Espírito Santo, porque quando folheamos a história da igreja primitiva em Atos, que é chamado Atos dos Apóstolos, em realidade é Atos do Espírito Santo atuando na igreja primitiva. É isso. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo atuando para aqueles que têm fé e estão dispostos a fazer a vontade de Deus. Primeira grande lição. A segunda, eu quero citar algumas passagens aqui, mesmo em Atos capítulo 12. A segunda é: por que será que um anjo foi salvar e libertar a Pedro? Por que você acha que foi? Há uma coisa acontecendo enquanto Pedro está preso. O que estava acontecendo? Quem? A igreja. Na casa de Maria, a mãe de João Marcos, estava a igreja reunida orando. Não era um dia de jejum e oração, já haviam passado 6 dias que Pedro estava preso. 6 dias eles estavam orando, seguiam clamando, tinham súplicas. Quando a igreja ora unida, grandes coisas acontecem. Há um pensamento no livro Batismo do Espírito Santo, diz mais ou menos assim: quando Deus quer abençoar, Ele põe a igreja para orar. Quando Deus quer abençoar, Ele convida a igreja para orar. E a igreja foi orar. A igreja se reuniu. Não eram poucos, diz aqui, eram muitos. O versículo 5, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante por parte da igreja a favor dele. O verso 12 diz: na casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Diga para mim, o que é que eles estavam orando? Por Pedro? Mas por quê? O que ele precisava? Que Pedro precisava do quê? Libertação. Eles estavam orando por... Alguém tem alguma dúvida de que eles estavam orando para a libertação de Pedro? Acho que não. Era esse o motivo da oração. Que interessante, eles se reúnem pais, mães, mulheres, homens, crianças, jovens, adolescentes, estavam ali orando e clamavam, pedindo libertação de Pedro. Isso me chama a atenção, e agora de maneira muito especial, porque quando orações de fé são elevadas ao céu, Jesus diz em João capítulo 14, verso 13 e 14: pedi tudo quanto pedides em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedides alguma coisa em meu nome, eu o farei. Olha que bênção, olha a bênção de Deus, dirigindo as vidas das igrejas que estão orando unidas. Tudo quanto pedides em meu nome, eu o farei. Deus quer abençoar. A resposta às suas orações estava ali. E veja que interessante, eles oravam pela libertação. Mas o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Enquanto eles oravam, escutaram algo. Opa, tem alguém aí? Era de noite, eles estavam em vigília, a porta continuava. Uma garota, serva, uma que servia, pessoa simples, vai e corre até a porta, e parece que pergunta: quem é? E qual foi a resposta? Pedro. É o Pedro.
abre a porta. O que você faria nessa hora? É bom avaliar bem. O que é que você faria? Você abriria rapidamente a porta? Você sairia correndo e chamaria os outros? O que você faria? Primeiro, se vê aqui que Rod conhecia e sabia quem estava ali. Agora veja, eu vou chegar nesse terceiro ponto. No segundo ponto, em realidade, a igreja está clamando por um milagre, e quando recebe o milagre, o que acontece? Ela voltou para lá, Pedro está na porta. Como você sabe? Oxe, eu conheço, desculpa, o baianês saiu aqui. Eu conheço a voz de Pedro, eu já assisti muitos sermões dele, eu já sou amiga dele. É Pedro. E eles disseram: você está louca? Para um pouquinho. Você já recebeu alguma vez uma bênção de Deus que foi tão grande que você disse: não pode ser, não acredito. Você está orando por quê? Por que você está pedindo para Deus se não quer receber a bênção? A bênção estava na porta, a resposta de Deus estava na porta, e eles não acreditavam na resposta de Deus. Que lamentável. Eu não sei se de repente a resposta à oração foi dada só por uma garota, de repente, Rod. Mas a realidade é que quando a igreja está orando unida, Deus dá respostas. E é interessante também, e para mim parece até cômico, o fato de que Pedro saiu da prisão mais difícil e agora não consegue entrar na casa num grupo de oração. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu acho que não é o problema, não é o tema da Central de Curitiba, mas algumas vezes nós parece que trancamos as 7 chaves daquela porta lá. Ou quando alguém vem e te olha assim: Pedro estava à porta e não conseguia entrar. E você, não, deve ser o anjo, tanto que Rod insistiu, deve ser o anjo, eles criam no anjo, o anjo de Pedro, pode ser, mas o anjo ia ficar limitado a uma porta? Isso me chama a atenção. Eles ficaram, diz a palavra que diz aqui, ficaram atônitos, oravam com avidez, mas lutaram para poder compreender o milagre de Deus. Terceira e última marca que eu tenho nessa história é a história dessa garota, Rod, que significava rosa. Era lindo de ver essa expressão dela. Eu começo a imaginar essa menina voltando para os seus e contando: olha, Pedro está lá na porta, vamos lá, está lá na porta. E por que você não abriu? Podia ser um guarda, podia ser, ninguém, não. Ele está lá na porta, eu conheço a voz dele. O triste de analisar isso e ver isso, irmãos, é que infelizmente muitas de nossas reuniões de oração são só de forma pro forma, são só de agenda, de calendário, não são de fé verdadeira e confiança de que Deus pode atuar. Infelizmente, esse tipo de ação gera dúvidas, gera má compreensão, incredulidade. E é por isso que, infelizmente, muitas vezes, pessoas que não conhecem os cristãos dizem: eles são hipócritas. E eu não creio que os cristãos sejam isso. Eu acredito que há pessoas que sejam hipócritas, mas os cristãos não são hipócritas. Eles têm fé, eles confiam em Deus, eles clamam a Deus, eles aceitam que Deus está dirigindo. E uma coisinha mais, Rod era uma adolescente, possivelmente, era uma adolescente. Qual é o espaço que o adolescente e o jovem têm na sua igreja? Qual o espaço das novas gerações na sua igreja? É necessário abrir espaços de oportunidades, deixar que ele entre e comece a atuar. Como é lindo ver igrejas onde irmãos com experiência, quilometragem, anos de rodagem, de liderança na igreja, convidam jovens para do lado poderem trabalhar juntos, para aprenderem o que é o ancianato, o que é o diaconato, o que é o trabalho em um departamento especificamente, e ganhando força, porque eles
vão assinar nossa jubilação, eles vão liderar a nossa igreja, e nós vamos dizer o quê? Porque vai ser muito fácil chegar lá na frente, se aposentar e dizer assim: eu não fazia assim no meu tempo. E eu diria: o que é que você ensinou ele a fazer? O que é que a igreja colocou diante desse jovem para poder fazer? Os jovens devem ter oportunidades, e não só os jovens, as mulheres. Mais de 50% de nossa igreja na América do Sul é feita e liderada por mulheres. Mas quantas vezes nós as impedimos de avançar e fazer e ter uma atuação verdadeira dentro da igreja? Deveriam elas ter uma ação mais preponderante para colocar a cara delas, das coisas e dos desafios que colocam. Como é importante tê-las. Outra coisa, como nós damos limitações àqueles que têm dificuldades, como chamamos hoje na igreja adventista, do ministério adventista das possibilidades. São aqueles que são surdos, que são mudos, que são cegos ou coxos e têm dificuldades e limitações. O ministério das possibilidades é dar oportunidade a eles para ter o espaço dentro da igreja, poder difundir e pregar o evangelho. Rod é um exemplo e um modelo das novas gerações, das mulheres, das pessoas com possibilidade desse ministério e de pessoas que estão muitas vezes colocadas no escanteio e teriam oportunidade da utilização dos seus dons. Eu sei que essa igreja valoriza muito isso. O pastor André está fazendo um trabalho nesse sentido, os anciãos e líderes dessa igreja, encontrando para cada membro que vem aqui um dom, uma maneira de se identificar para poder doar de si para a igreja, porque aqui não devem estar esquenta-bancos, mas sim pessoas comprometidas, pessoas que são Jesus para as outras pessoas. Você é Jesus para as outras pessoas? Rod estava certa. Com ela, no portão, vieram quase todos. Por que diz que eles foram? E quando Pedro de novo tocou na porta e perguntaram de novo, eles abriram. Era Pedro. E começaram a se sentir felizes. E Pedro: entra. E então lá dentro contou o que foi que aconteceu, como foi que Deus havia livrado ele. Eu queria estar nessa igreja para ouvir essa história dos próprios lábios de Pedro. Pensaram que maravilha ouvir essa história do milagre de Deus. Queridos, esses crentes de Jerusalém creram que Deus podia atender suas orações. Eles oraram dia e noite para que Deus pudesse atender suas orações. Mas quando a resposta chegou na porta deles, eles se recusaram a crer. Deus, em sua misericórdia, ainda honra a fé da pessoa, por mais fraquinha que possa ser. Rod conhecia Pedro e aceitou e confiou que era Pedro. No começo da história, Herodes dominava. No fim da história, Atos 12, nós vemos Deus liderando. No começo da história nós não entendemos por que Tiago foi morto e por que Pedro foi libertado. No final da história nós vemos uma igreja fortalecida, com um ministério unido, o ministério da oração. Assim é com nossa vida. A igreja pode estar sendo abatida com muitas críticas, dificuldades, tentações e lutas. Mas se ela permanece de joelhas, unida, buscando a vontade de Deus, dependência de Deus, reconhecendo a soberania de Deus, essa igreja vai triunfar, amém? Ela vai triunfar não em nosso nome, mas no nome de Jesus. Ela vai ser triunfante, vitoriosa, e quando Jesus venha, teremos o privilégio, o pastor Marlington disse, e é parte do meu sonho também, o privilégio de que ele venha nos nossos dias, e nós possamos apresentar: Senhor, aqui estão os que tu me deste. E o Senhor vai poder responder: entra no gozo do teu Senhor. Amém? Para uma igreja triunfante há um segredo. E qual é o segredo que vemos aqui? Uma igreja que jejua, que ora e atua unida. Uma igreja que jejua, que ora e atua unida. Dr. Alan Redpath disse: não mais desânimo, sigamos orando, estamos triunfando.
Amém? Não mais desânimo, sigamos orando, estamos triunfando no poder de Deus, não no nosso, mas no poder de Deus. Deus atua quando as igrejas oram, e o diabo treme quando vê o homem mais ou uma mulher mais fraquinhos de joelhos clamando a Deus. Deus diz então a esta igreja: desperta, igreja, desperta. Assim como despertou a Pedro, ele chama você e a mim e diz: desperta. E eu quero fazer um convite nesta hora a você, querido. Vocês que são adventistas há muitos anos, recebem convites todos os cultos, mas é um momento especial de novo de fazer, dar a Deus uma resposta. O convite é: você gostaria e quer ser um homem, uma mulher de oração, em que clama a Deus e pede ao Senhor a bênção para Ele dar a resposta, para Ele usar você na atuação, no resultado de uma igreja triunfante? Amigo e amiga, Deus te convida hoje, entregue sua vida mais uma vez ao Senhor, deixe Ele atuar, deixe Deus atuar na sua vida. Responda a Ele: eu vou. Se o Senhor te convidar, vem para orar, responda: eu vou. Se o Senhor te convidar para testemunhar, responda a Ele: eu vou. Se o Senhor te chamar: eu preciso de alguém para dar um estudo bíblico, para alguém que precisa conhecer Jesus, responda a Ele: eu vou. Eu vou, Senhor. Eu vou atender o meu filho que precisa e carece de Jesus. Eu vou ajudar meu cônjuge que anda afastado dos caminhos do Senhor. Eu vou anunciar Jesus às pessoas. Eu vou orar e interceder por pessoas que carecem da salvação. Eu vou. Responda ao Senhor: eu vou. Você que está aí na internet, você que está aqui presente na igreja, responda a Deus: eu vou aonde o Senhor me mandar. Você quer fazê-lo? Eu quero convidar você a colocar-se de pé, porque quero orar com você. Eu quero convidar você que está lá em casa também. Levante-se, coloque-se diante do seu celular, do seu computador, diante da sua televisão, e diga: eu vou. Glória a Deus. Quero orar por vocês, quero clamar a Deus para que derrame o seu Espírito sobre suas vidas, e essa igreja cheia do Espírito, porque está cheia de pessoas cheias do Espírito. Vamos orar. Senhor, é muito gostoso vir e voltar a essa igreja e encontrar muitos irmãos aqui reunidos. É muito gostoso poder louvar a Deus junto com os irmãos. É muito bom poder abrir a Tua palavra, receber a Tua palavra em nossa vida. Mas é muito bom quando recebemos do Senhor a missão: vai, seja um orador, ore, interceda, coloque diante deles a Bíblia, coloque diante deles a sua vida, coloque diante deles o que o Senhor fez por você. Obrigado por esta missão, Senhor. Aqui temos uma igreja que se coloca em pé, e nas casas temos irmãos e irmãs que se colocaram em pé dizendo: eu vou. Abençoa, Senhor, a estes, abençoa a cada um de nós, abençoa os líderes desta igreja, abençoe o pastor André Flores, encha-o do poder do Teu Espírito Santo, para pastorear pessoas para o reino dos céus. Usa, Senhor, a Associação Sul Paranaense, de maneira especial o pastor Williams, como líder de toda essa associação, enche-o do poder do Teu Espírito Santo. Senhor, usa pastor Marlington. Ele tem sonhos, ele tem grandes realizações a fazer, precisa e clama pelo poder do Teu Espírito Santo. Abençoa-o, Senhor, unja-o com Teu Espírito, leva-nos de volta ao nosso lar, com a certeza de que o Senhor nos ouviu, e permite-nos, por fé e confiança em Ti, a sentir e viver a resposta que o Senhor tem dado a nós. Te rogamos agradecidos, confiados no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.